Olá a todos, meu nome é Manuel Azevedo, professor de hipnose e mestre de magnetismo, e hoje estou aqui para vos falar mais uma vez de livros. É um tema que me é muito caro e toda a gente está ligado de alguma forma à terapia, à hipnose, obrigatoriamente tem que ser alguém que goste de ler. Mas hoje não vamos falar de livros técnicos sobre hipnose ou sobre magnetismo, sobre mesmerismo. Hoje vamos falar de estes temas na literatura clássica, dos grandes escritores, e vamos passar então ao vídeo. Ora bem, eu vou começar por... Dentro do género literário existem vários autores que se dedicam a fazer biografias. Eu vou começar aqui pela biografia do Abade Faria. Esta biografia é já bastante antiga. É do Santana Rodrigues, portanto, o Abade Faria. Portanto, foi o primeiro estudo profundo sobre a vida e obra do Abade Faria. É um livro raríssimo, muito difícil de encontrar. Temos também o Abade Faria, escrito pelo grande cientista, Prémio Nobel de Medicina português, que é o Egas Muniz, professor Dr. Egas Muniz. Portanto, também escreveu uma biografia sobre o Abade Faria. É um livro também muito difícil de encontrar hoje em dia. Depois do Abade Faria, há para aí mais coisas acerca dele, mas às vezes nos próprios livros de hipnotismo falam um pouco da biografia deste homem. Eu tenho aqui dois que são dedicados... portanto, não exclusivamente, mas em parte, portanto, é este o Homens de Mistério, que fala de vários Rasputin, que também já vamos falar aqui a seguir, fala do Mesmer, do Nikola Tesla e de outras pessoas, de Helena Blavatsky, que nunca soube pronunciar o nome desta. Bom, sobre Mesmer. Este autor toda a gente conhece, Stefan Zweig, que é um autor alemão que viveu no Brasil os últimos anos da sua vida e escreveu também uma obra escreveu várias obras dedicadas ao Brasil e a personagens brasileiras. E escreveu também sobre personagens portugueses, Fernando Magalhães, etc. A Cura pelo Espírito fala de três pessoas. Tem a história do Mesmer, da Mary Baker Eddy e de Freud. Também ainda se encontra com alguma facilidade nos alfarrabistas, mas já não é assim muito fácil. Agora temos aqui sobre Cagliostro, o grande Giuseppe Balsamo. Este é um livro ainda muito recente, tem alguns anos só. É a última grande pesquisa acerca da vida do Cagliostro. Este aqui já não é fácil de encontrar, porque é um livro que foi traduzido pelo grande Camilo Castelo Branco, um dos expoentes máximos da língua portuguesa. Portanto, aqui está. Isto é uma tradução de um outro livro italiano e ele faz também um prefácio bastante grande acerca da passagem, inclusive da passagem do Conde Cagliostro por Lisboa. Portanto, o grande José aqui, portanto, diz José Balsamo, mas o nome dele ele era italiano, Giuseppe Balsamo. Existem inclusivamente filmes como Black Magic, do Orson Welles, que conta de alguma forma a vida do Cagliostro e muita coisa sobre ele. Tenho aqui também uma coleção que é Os Grandes Julgamentos da História, onde está aqui, portanto, o processo Cagliostro, onde se contam as artimanhas deste senhor e algumas coisas absolutamente fantásticas e todo o processo que ele foi sujeito depois que o capturaram, umas coisas que não são lá muito bonitas.
Além disso, temos também aqui, tenho aqui algumas coisas sobre o Rasputin. Este já é antigo, já é difícil de encontrar. Isto são biografias, basicamente. Biografias com alguma pesquisa sob o ponto de vista histórico, principalmente este aqui, que é do Henri Troyat, que é um autor francês que se dedicou, fez muitas biografias sobre grandes nomes, é um grande biógrafo francês, ainda é vivo, e este livro ainda se encontra com facilidade. E este aqui também, outro, Conde de Saint-Germain, que é outra figura que de alguma forma está ligada ao mesmerismo, ao magnetismo. E depois temos livros que falam sobre o tema, não sendo propriamente sobre o tema. Há aqui dois que eu não sei onde é que eles estão, que é O Fio da Navalha, do Somerset Maugham. O Fio da Navalha conta uma história muito interessante. É ficção, logicamente, mas onde aparece, portanto, o hipnotismo em duas ou três, pelo menos, partes do livro, que são fundamentais até para a compreensão da história. Depois temos aqui o Konsalik, Hans Konsalik, o hipnotista. Eu também tenho para aí algures, não o encontrei do Kepler, mas esse é muito recente, encontra-se em qualquer livraria. Também é o hipnotista do Kepler. Temos aqui este ainda não li, isto é uma ficção, uma história de ficção. É um autor português, ofereceram-me há muito poucos dias, ainda não tive tempo sequer de ler, é um romance e que conta a história de um hipnotizador que trabalha para a CIA, ou uma coisa assim do género. Tenho que ler, eu agora ultimamente, nos últimos anos, não tenho muita pachorra para ler romances, mas este aqui vai me interessar com certeza. O Livro da Selva, do Rudyard Kipling. Rudyard Kipling era um dos expoentes máximos da literatura inglesa, da literatura britânica. Ele era indiano, portanto, era natural da Índia, nasceu na Índia, na Índia colonial inglesa, e tornou-se talvez o autor mais conhecido da juventude, porque ele é que escreveu o Livro da Selva, do Mowgli, que é muito usada nos escoteiros. Portanto, quem faz escotismo ou fez escotismo conhece o Livro da Selva. E tem umas passagens muito engraçadas de quando a cobra hipnotiza, até se calhar já viram um filme da Disney, a cobra a hipnotizar o Mowgli. Portanto, não se esqueçamos que o Rudyard Kipling era indiano, tal como o Abade Faria. O Abade Faria nasceu na Índia, era português, mas nascido na Índia. E, portanto, é natural que se tivesse de alguma forma encontrado com faquires, apesar que no caso do Abade Faria, ele pertencia à classe Brahman, que é a classe da nobreza, digamos, indiana, e, portanto, não teria muito contacto com o povo, mas é sabido que os faquires também acediam aos salões dos grandes nobres e das pessoas de alta sociedade indiana, mas estamos a falar na Índia portuguesa, em Goa. Este aqui é um livro, adoro este livro, é o livro de Saint Michel. Isto é escrito por um autor que é o Axel Munthe, que foi um médico sueco que trabalhou em Paris, que foi inclusivamente aluno de Charcot e grande amigo de alguém que vamos falar a seguir, grande amigo íntimo até de Guy de Maupassant, que era também um dos expoentes máximos da língua francesa. E o livro de Saint Michel tem muito interesse porque tem dois capítulos em que ele fala, que para mim são muito importantes, em que ele fala dos problemas que teve com o Charcot, porque se desentendia com o Charcot, repetou a principal doente do Charcot, que era aquela doente que ele usava mais vezes para fazer as exibições que ele fazia, portanto, as lições dele na Salpêtrière, que era um manicômio de Paris, portanto, naquela altura era uma casa de saúde mental.
E o Axel Munthe, apesar de ser aluno dele e ser interno nesse hospital, desentendeu-se com o Charcot, ao ponto de ajudar essa internada que estava, portanto, ao cuidado de Charcot, porque ela queria fugir, ela ajudou a fugir porque achava que aquilo que o Charcot lhe fazia nessas exibições públicas que eram desumanas. E conta alguns aspectos sobre a personalidade do Charcot que interessa a muita gente. E então fala também do Maupassant, que é um dos meus autores preferidos, Guy de Maupassant. É um autor francês também da época, portanto, do Munthe, do Charcot, que era escritor e escreveu muitíssimo. Eu, a nível dos romances dele, francamente, não gosto muito. Tirando o Bel-Ami, que é uma crítica social muito bem fundamentada e ainda hoje está perfeitamente atual. O Guy de Maupassant escreveu muitíssimos contos, e muitos contos fantásticos. Ele escreveu sobre todo o tipo de literatura possível, portanto, contos de realismo, todos os géneros policiais, de todos os géneros ele escreveu alguma coisa. E dentro dos contos fantásticos escreveu muitíssimos, que eu adoro os contos do Maupassant. Queria ver se vos mostrava aqui uma fotografia dele. O Maupassant ainda hoje é uma referência e estudo obrigatório da língua francesa. Portanto, aqui está ele, Guy de Maupassant. E eu vou-vos mostrar aqui um livrinho que eu trouxe quando estava em França, que é Orla e 6 contos fantásticos de Guy de Maupassant. Nestes contos, aqui está este é em francês. Nestes contos, em dois ou três destes contos, falam do magnetismo e do hipnotismo. Ele próprio praticava magnetismo e hipnotismo. Ele era fascinado pela hipnose e pelo magnetismo. E estes contos, que é Un Fou, um louco, e ele tem 2 contos chamados O Louco. Um é O Louco com ponto de interrogação, um louco com ponto de interrogação, e o outro é Um Louco. É deste que estamos a falar, em que ele fala, ele fala sobre um indivíduo que tinha poderes magnéticos, portanto, uma coisa. O que é engraçado, isto é um livro de escola, onde no fim de cada texto há aqui uma série de exercícios e coisas para se fazer, e a dada altura, neste texto, aparece aqui nada mais, nada menos que, eu vos queria encontrar aqui, nada mais, nada menos que uma fotografia, portanto, uma gravura do Charcot. Aliás, eu disse ao contrário, este é Un Fou, com ponto de interrogação. O outro é Un Fou, mas um louco, sem ponto de interrogação. É um louco. Este é um louco. E cá está. Isto é um livro de escola que se aprende no ensino médio, portanto, no liceu, em França. Aqui está. Portanto, num livro de escola, fala-se sobre Charcot, fala-se sobre magnetismo, fala-se sobre hipnotismo. Portanto, estamos a falar de um livro escolar, praticamente obrigatório para quem estuda a língua francesa em profundidade, e mesmo nas classes mais básicas, não é? No início da formação em França, aprende sobre estes grandes autores, o Molière. A França é muito, como direi, tem imensos autores de nome internacional, Lamartine, Voltaire. E este senhor está entre esses grandes. Também vos queria falar de outro autor que eu tinha para aqui um livro, mas já não sei dele, se calhar já foi outra vez para dentro, que é do Edgar Allan Poe, o grande contador de fantástico, portanto também um escritor dessa época.
em que ele tem um conto chamado O Estranho Caso do Sr. Valdemar, onde ele conta a história de um magnetizador, portanto, uma história terrorífica, porque o Allan Poe era também, como o Maupassant, um gênio na literatura de fantástico, portanto, era alguém realmente dotado de uma imaginação. E os dois tiveram um triste fim, um fim trágico, mas isso será outra história. Muito bem, ficamos então por aqui. Espero que tenham gostado. Para ficarem com uma ideia que o magnetismo e a hipnose não são coisas que só nós é que falamos, das pessoas que se interessam pelo assunto. São assuntos que estão, inclusivamente, no cinema existem inúmeros filmes. Existe inclusivamente um filme português do qual só restam fragmentos, que era do famoso repórter X, o Arnaldo Ferreira. Chegou, além de escrever também muitíssimo, ser um gênio do pequeno conto policial, etc. Também chegou a ser realizador e fez um filme que é O Hipnotismo ao Domicílio. Portanto, se procurarem na internet, encontram, são fragmentos, o filme não está completo, mas o hipnotismo e o magnetismo, desde sempre, praticamente, existem na literatura, e com estes nomes, desde a partir de Mesmer e a partir de Braid, que se utiliza na literatura universal, portanto, na literatura da grande categoria, da grande classe. É um tema que aparece com muita frequência. Há para aí muito mais coisas, mas estes parecem-me os mais interessantes. Espero que tenham gostado. Mais um vídeo que ninguém vai gostar, porque é muito grande e fala de cultura, e as pessoas de cultura não é bem assim... tirando aqui os meus seguidores neste canal, que sei que é gente que gosta de aprender e gosta de evoluir. Portanto, mas mais um vídeo, um vídeo que eu venho trazer para agregar algum conhecimento sobre esta área que é fantástica, que é hipnose, magnetismo, mesmerismo, o nosso tema. Pois então, muito obrigado a todos, muita força e saúde. E até uma próxima. Obrigado por terem assistido. Já agora deem um like, subscrevam, partilhem se gostaram, e até uma próxima. Obrigado.